pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já eu peço que você se inscreva, ative o sininho aí para não perder nenhuma notificação e também deixe o seu like, que é muito importante para o vídeo. Hoje a gente vai ver uma breve introdução à computação em nuvem. Vamos nos debruçar sobre três tópicos aqui, ok? O que é computação em nuvem, propriamente dito, e o poder da nuvem, né? A gente vai ver as vantagens e também modelos de serviço em nuvem. O que é computação em nuvem, né? Então, eh, se você começou a estudar TI e tecnologia agora, migrou para esse mercado de TI, é muito difícil você não ouvir falar de computação em nuvem, né? Porque ela se desenvolveu muito rapidamente ao longo desses anos e ainda continua crescendo muito, né? Então, basicamente, né, a computação em nuvem, ela é um serviço, né, de entrega de serviço de tecnologia, incluindo ali computação, armazenamento, né, banco de dados, redes, software e muitas outras coisas, né. Então, pela internet, com preço de pagamento conforme o uso, né. Então ela é uma alternativa a serviços locais, né. E conforme a popularidade dela, né, se deu por muito dos benefícios, né, por ela ser escalável, por ela ser principalmente pay as you go, né, então você paga somente pelo que você usar, a gente vai ver isso ainda nesse vídeo, e muitas outras coisas. Então, em vez de possuir a sua própria infraestrutura, né, de computação ou um data center, o que é muito caro para ser mantido, né, você pode alugar o acesso para esses serviços ou provedores, né, como o Amazon AWS, que eu considero um dos precursores nesse serviço, o Microsoft Azure, né, da Microsoft, e o Google Cloud Platform, né, que também é a nuvem da Google. Você pode hospedar, então, por exemplo, um site, né, nesses servidores em nuvem, acessível remotamente como um servidor dedicado, né. Então, à medida que é muito comum, né, isso, por exemplo, em determinadas épocas do ano, por exemplo, Black Friday, né. Em épocas de Black Friday, as requisições a sites aumentam de forma absurda, né. Então, talvez o seu data center aí, ele não possua capacidade para atender toda essa demanda, e ele vai começar a dar gargalos, lags, né. Então, à medida que o tráfego aumenta na computação em nuvem, né, você pode aumentar instantaneamente o poder de computação sob demanda, né. Então, lembre-se desse termo, sob demanda. E quando o tráfego ele diminui, né, você pode liberar esses recursos de volta para a nuvem. O faturamento funciona conforme serviços públicos, né, então como pague pelo que usar. Por exemplo, vamos supor que você está utilizando um data center, né, e você sabe que em determinadas épocas do ano, a sua requisição vai ser maior. Então, é bem melhor você utilizar a computação em nuvem do que ficar mantendo um data center muito alto, né, cus eh, com muito custo, né, sendo que ele não está sendo requisitado naquela mesma proporção, naquele exato momento. Então você vai gastar muito o ano inteiro para que naquele determinado período você vai ter ali realmente aquela requisição sendo usada, né, não faz tanto sentido nos dias atuais. Então isso é o que diferencia, né, o cloud computing versus o on-premise, né. Então a computação em nuvem é mais escalável, né, lembre-se desse termo, escalável. E ela proporciona uma configuração mais ágil em comparação aos servidores locais. E, além disso, ela oferece um modelo de faturamento flexível, né, no qual você paga apenas pelo que você utiliza. Entretanto, nem todo mundo precisa de computação em nuvem, né? Então, a escolha entre nuvem e servidor local deve considerar suas necessidades específicas e, em alguns casos, soluções locais podem ser mais econômicas ou oferecer maior segurança, né? Tudo vai de acordo com o seu contexto, com o contexto do seu negócio, é claro. Mas a nuvem, ela vai muito além da simples hospedagem de site, né? Ela permite armazenar, fazer backup, recuperar dados, desenvolver aplicativos nativos na nuvem, transmitir áudio e vídeo, disponibilizar software sob demanda, analisar grandes volumes de dados, né, o Big Data, incorporar modelos de inteligência artificial, entre diversas outras possibilidades que você pode estar trazendo com a computação em nuvem. E outros usos da computação em nuvem, né, como eu falei ali, aqui está um pouco do que desenha, ela vai muito além, né, de tudo isso. E muitas empresas, né, elas usam tecnologias de nuvem para expandir os seus negócios e atingir suas metas, né. IBM, Salesforce, Google, Slack, eh, Zoom, por exemplo, né, e tantas outras, né. Então,
Existem várias, empresas que têm hoje no seu case, né, computação em nuvem. E qual o poder da nuvem propriamente, né? Os provedores de nuvem, eles oferecem muitos serviços, mas no geral há 3 principais, né, a computação, o armazenamento e o banco de dados. A computação é como se fosse o cérebro, né, que processa ali carga de trabalho, né, pense nela como um serviço que hospeda algum site, né. E o armazenamento salva seus arquivos e dados, né, o armazenamento. Os bancos de dados armazenam dados para fácil recuperação, gerenciamento e análise, né. Então, funciona nesse trio, né, principal. E ao combinar isso, essas empresas elas podem criar soluções de nuvens poderosas, né, sem que a necessidade de um hardware físico ali, propriamente um hardware, né, que esteja instalado em algum local. Porque a computação em nuvem ela não é apenas uma questão de conveniência, né. É fornecido um serviço sério ali, né, com vantagens em custo, velocidade, desempenho, escalabilidade, confiabilidade, segurança, né. E esses provedores, eles vão brigar, obviamente, né, por quem é mais escalável ao menor custo, né. O serviço de computação em nuvem, por exemplo, da AWS, deve ter um valor diferente do da Google Cloud, que consequentemente tem um valor diferente do Azure, né. E as vantagens? A primeira coisa dela é a virtualização, né, então ela divide um servidor físico em vários servidores virtuais, cada um agindo como sua própria máquina independente, né, isso significa uma melhor eficiência de recursos, né, sem desperdício de espaço, custo mais baixo, né, menos máquinas físicas, que é igual a menos despesas, né. E ali dá um gerenciamento mais fácil, né, porque os provedores de nuvem eles cuidam do trabalho pesado. Escalabilidade, né, então é uma vantagem da nuvem, né, você pode ajustar seus recursos com base na demanda, né, como eu falei anteriormente. E o dimensionamento, né, vertical, que ele aumenta a capacidade de uma máquina, né, existente, RAM e CPU, né. Por exemplo, o meu computador, quando eu comprei ele, né, ele tinha 8 gigas de memória RAM. Quando eu estava utilizando muitos programas, batia 8 gigas, ele fechava. Ele resetava, por quê? Porque a RAM não estava aguentando, eu precisava de um escalonamento, né, na minha máquina. O que que eu fui lá? Eu não usei computação em nuvem, é claro, eu fui na assistência técnica, comprei e mandei colocar 26 gigas de memória RAM. Então hoje eu já não tenho mais esse problema, né, de memória RAM. Por quê? Porque é difícil estourar, eu tenho que estar rodando algo muito pesado, que exija muita RAM para o meu computador realmente sentir. Outra coisa, o dimensionamento horizontal, o que que é isso? Ele adiciona mais máquinas para compartilhar a carga de trabalho, né, o que é perfeito para lidar com picos de tráfego de sites. Enquanto eu trabalho só com o meu computador, computação em nuvem não, ela está integrada com uma série de máquinas trabalhando para um bem comum ali, né. Então essa são as 2 principais, eh, tipos de escalonamento, né, que a computação em nuvem tem. Pay as you go, pricing, né, é o que a gente viu anteriormente, que é o preço de pagamento conforme o uso, que também é um preço em que você paga pelo que precisa, né, então precisa de energia para um grande projeto, dá uma escalada aí, né. O trânsito tá lento, você não precisa de tudo isso, reduza e economize dinheiro, né. Então tem que ficar bem atento a isso, né, porque às vezes você também está pagando muito caro por um serviço que você não está precisando naquela hora. Então, basta ir lá no gerenciador e reduzir essa potência, né. Para as empresas com cargos de trabalhos previsíveis, né, soluções locais elas podem ser mais econômicas, né. Se você conseguir prever com exatidão a a carga de trabalho que você vai ter, você não precisa de computação em nuvem, né. Mas hoje, para a maioria das empresas, a flexibilidade da nuvem vence, né, porque incertezas acontecem, né, então você não vai contar com a sorte. Velocidade é outro benefício, né, então com recursos sob demanda, você pode lançar um novo aplicativo ou serviço em minutos, né, em vez de esperar semanas para que o hardware seja configurado. Isso é muito importante na era do sucesso dos primeiros produtos no mercado, né, então você está trabalhando aí com um nicho, totalmente novo, né, a gente entende que todo tempo, né, é precioso. Então você não vai ficar perdendo tempo com hardware, sendo que hoje existe uma solução a um clique, né. E o desempenho e o crescimento, eles são otimizados com a nuvem. Os data centers tradicionais, eles não podem competir com provedores de nuvens, que se atualizam constantemente para o hardware mais recente e rápido, né. Eu lembro que também quando, eu trabalhei numa empresa onde eles tinham ali a AWS, você escolhia inclusive o sistema operacional
que a sua máquina iria ter, entendeu? Então isso é uma mão na roda, né. E além disso, a computação em nuvem ela permite que você expanda globalmente. Você pode implementar serviços em várias regiões, né, instantaneamente, garantindo uma experiência perfeita para usuários em todo o mundo. E a confiabilidade, né. Os provedores de nuvem, eles replicam seus dados em vários data centers, então se um deles cair, seus dados ainda estarão seguros, que, cara, é uma das maiores vantagens, né. Isso significa menos tempo de inatividade, menos interrupções e mais tranquilidade. Segurança. É muito importante quando você confia seus dados a terceiros, né. Quem se beneficia muito com isso é a saúde, finança, governo, né, que tem regulamentações rígidas, mas também muitas outras empresas de nuvem, né. E os provedores agora eles atendem a esses padrões, oferecendo segurança física e virtual para proteger essas informações confidenciais, né. Bom, e os modelos de serviços em nuvem? Né, a gente tem o infraestrutura como serviço, ou plataforma como serviço e software como serviço, né. Então, mas essas 3 principais modelos de serviço em nuvens, que inclusive é tema de prova aí, né, de concurso e tudo mais. O IaaS, né, que é o infraestrutura como serviço, ele é comparável ao aluguel de um carro, né, que é o que é isso? Você obtém um básico ali, rede, armazenamento e servidores, mas cuida de todo o resto, né. Então é uma infraestrutura escalável e baseada em nuvem. Eles são usados ali por administradores de sistemas como AWS, EC2 ou Google Cloud Compute Engine. Temos o plataforma como serviço, né, que são plataformas conhecidas como PaaS, e é o mesmo que compartilhamento de viagens. Então, por exemplo, ele inclui tudo que o infraestrutura como serviço atende, além das ferramentas necessárias para criar aplicativos, né, como os sistemas operacionais e middleware. E é como você pegar um Uber, né, você escolhe o destino do seu aplicativo, mas o motorista ou provedor de nuvem cuida da direção propriamente dita. Então tem um algo a mais, né. E então finalmente chegamos no software como serviço, né, que é como pegar um ônibus, né. Então com o SaaS, tudo é gerenciado para você. Basta você fazer um login, usar o software, né, sem necessidade de configuração, manutenção ou infraestrutura, né, realmente é o ambiente dos sonhos, o ideal, né. Então é como você entrar em um ônibus, né, você não se preocupa com combustível, navegação ou propriamente estacionamento, né, você apenas aproveita o passeio. E aí a maioria das empresas, elas usam, né, uma combinação desses serviços. Os serviços de nuvens, eles podem ser empilhados como uma pirâmide. Conforme você sobe, né, você troca o controle pela conveniência, né. Então, do menor nível para um alto nível de computação em nuvem, né. Eu deixei até um esqueminha aqui, ó, modelo de serviço em nuvem, né, como a gente viu, a definição é uma alternativa à infraestrutura baseada em nuvem. O PaaS, né, ele é uma ferramenta de hardware e software usadas pela internet para desenvolvedor. O SaaS, né, é um software disponível na internet, geralmente por assinatura. As vantagens, né, do IaaS, é uma alternativa escalável, né, usuários, né, são os administradores de sistemas, por exemplo, que é o Amazon EC2. O PaaS, né, os desenvolvedores não precisam começar do zero, né, um deles é o Dropbox, no caso. O SaaS, ele não precisa instalar software no seu computador, né, e ele é feito realmente para o usuário final. Exemplo disso é o Office 365, o Google Drive, o próprio Google, né. Então, tá aí um esqueminha também para você lembrar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Novamente, se inscrevam no canal, deixe o seu like e até a próxima.